E aí, como a gente sempre tem falado nessas sessões de perguntas e respostas, a gente tem sempre que, assim, o Espiritismo ele nos convida a olhar a vida de uma maneira mais ampla, mais contextualizada, com os olhos espirituais. Porque nós estamos acostumados a ver os acontecimentos da vida, as coisas que parecem anormais, as coisas que parecem que estão fora do lugar, muito com os olhos do momento. A gente olha do berço até o túmulo. E se nós olharmos a vida do berço até o túmulo, nenhuma vida faz sentido. Nada faz sentido na vida. Nada, absolutamente nada. E aí, o Espiritismo nos convida, nos traz essa luz, esse consolo de olharmos a vida assim, amplamente, com os olhos espirituais. De uma vida que não se acaba com a morte do corpo e não começa no nascimento físico. E aí a gente tem na literatura espírita, no Livro dos Espíritos, da questão 379 até a 385, a gente tem o item da infância, o capítulo da infância, onde ele vai falar tudo isso, essas coisas sobre a reencarnação da criança, sobre a morte. E nós aprendemos lá em outras obras que nós espíritos somos espíritos imortais. Somos espíritos velhos que temos muitas experiências, trazemos muitas tendências negativas, trazemos muitos potenciais positivos também nas nossas existências pretéritas. E quando nós olhamos para uma criança, a única coisa que nós estamos vendo criança é a organização física. Os órgãos são órgãos que muitas vezes ele impossibilita o espírito de se manifestar como ele é. Então, quando uma criança desencarna, seja por qual motivo for, abortado, assassinado, de acidente, para onde o espírito da criança, que era o corpo, vai, isso vai depender do progresso espiritual que ele já adquiriu. Então, muitas vezes, nós vamos ver crianças que foram abortadas em alguns livros, que infelizmente eu não lembro agora, porque já li faz tempo e esqueci de procurar, porque eu estava estudando a coisa dessa questão por outras vias, mas já vi história de crianças que foram abortadas e o espírito em si não sentiu ódio nenhum. Não sentiu ódio nenhum da mãe, nem da situação. Já teve espíritos que foram abortados, que eles se transformaram em obsessores das mães. Então, para onde o espírito vai, isso vai depender, é muito amplo o raciocínio. A gente não pode assim dizer e definir precisamente como para onde vai, de onde vem. Então, depende muito do progresso, do nível espiritual que esse espírito já adquiriu e em quais situações aconteceram o aborto. Para isso a gente tem que buscar mais subsídios lá no Livro dos Espíritos e em outras obras, para que a gente possa compreender mais. Mas assim, no contexto mais geral de compreensão é essa. Ele até fala que o espírito de uma criança pode ser mais avançado do que a de um adulto. Ele pergunta lá no Livro dos Espíritos. Eles respondem que sim. Se ele tiver avançado mais, ele tem um progresso muito mais amplo do que o nosso. Mas no geral é assim. Vai depender do progresso que o espírito já adquiriu, dos conhecimentos, de amor, da fraternidade que ele já tem no coração, para que se ele possa entender ou não a situação que levou aquela mãe a abortá-lo. Se alguém quiser complementar alguma coisa. O nome do livro é Deixe-me Viver, Luiz Sérgio. Vai falar sobre os espíritos que são abortados, das mães que abortam, das clínicas aborteiras, do movimento que é feito no mundo espiritual para tentar fazer com que as mães que estão com o pensamento de abortar, que elas desistam, né? Da forma que eles são socorridos, da forma que eles são ajudados. Deixe-me Viver, Luiz Sérgio, tem aqui na biblioteca da Casa de Oração para emprestar. Numa das cartas do Fernando Bem, mostra de uma criança que foi abortada e ela explicou qual foi todo o processo que ela passou depois desse aborto. Ela passou 3 anos numa clínica, no mundo espiritual, para conseguir curar as cicatrizes que foi do aborto. Mas é como ele que disse, depende da evolução. Depende da evolução. É só um caso, que a gente não está taxando nem diminuindo. Né?